Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Max aqui para dar continuidade aos conteúdos. Para a aula de hoje, falaremos sobre a arte moderna no Brasil, como é que o Brasil recebe esse movimento modernista, quais são os principais estilos artísticos, como essa arte influencia os artistas brasileiros e vamos caracterizar o período e as principais artes e manifestações, principalmente aqui no Brasil. Logo, a temática do conteúdo de hoje é: o Brasil começa a viver o século XX, o movimento modernista. Antes da gente falar sobre esses estilos artísticos modernos, a gente vai caracterizar, fazer um contexto sobre o Brasil do início do século XX. Então, o Brasil vem se desenvolvendo no século XX, há um progresso técnico, criação de novas fábricas, principalmente baseado na economia do café. Há uma crescente quantidade de imigrantes vindo ao Brasil. A organização social vai cada vez ficando mais complexa durante o século XX, por conta da classe operária que vai se desenvolvendo, vai crescendo, a criação de novas fábricas. Há um certo progresso e um desenvolvimento no Brasil nesse período. Citei aqui uma greve em São Paulo com 70 mil operários e que era liderado por um grupo anarquista, principalmente composto por imigrantes. Então, a vida social vai ficando ainda mais complexa no Brasil, principalmente no sul-sudeste. E há, por conta de todo esse contexto, uma necessidade de criar uma nova arte que possa exprimir, expressar os anseios, a vida moderna, a vida daquela época, com todos os seus problemas que são inerentes do período, que precisavam ser retratados na arte desses novos tempos, desse século XX. Então, basicamente, a arte moderna ela busca realmente fazer críticas, chamar atenção para desigualdades sociais. Nesse século XX, de maneira geral, as disparidades, a pobreza, elas vêm crescendo. E isso tudo, esses problemas, são retratados na arte do século XX, na arte moderna. Por isso é importante fazer esse contexto para saber sobre o que os artistas estavam retratando em suas obras. Arte moderna no Brasil. Primeiramente, conceito. O que é arte moderna? A gente já vem estudando aí sobre o final do século XVIII, quer dizer, sobre o século XVIII, século XIX, ok? E a gente entrou agora no século XX. A gente viu que anteriormente a arte era muito realista, de tão perfeita, lembrava uma fotografia, nos seus mínimos detalhes. E aí alguns artistas já no século XIX, depois da metade do século XIX, procuraram fazer um trabalho diferenciado, diferenciar da própria fotografia que surge naquele século. Então, para a pintura ser um trabalho único, então começaram a estilizar, deixar o realismo de lado. Surge aquele movimento impressionismo, que foi conteúdo das últimas aulas, e culmina com o século XX e a criação do movimento modernista, que deixa totalmente aquele realismo e as técnicas acadêmicas de lado. Então, de maneira simples, o que é o modernismo? O modernismo nada mais é que o rompimento dos artistas e da arte com a arte acadêmica, ou seja, regras, técnicas, aquele realismo foi deixado de lado. Então, o rompimento, a arte moderna representa o rompimento com o academicismo, com a arte acadêmica, ok? Dando origem a outros movimentos, outros estilos artísticos que a gente vai ver a seguir. Então, surge na Europa, claro, e é trazido por
vários artistas que iam para a Europa. A gente já viu que muitos artistas iam estudar na França, na Europa, na Itália, trazia aquelas influências para o Brasil que acabava adaptando e influenciando outros artistas. Então, mais no Brasil, de fato, primeiramente, final do século XIX, início do século XX, a, a, a arte moderna ela chega através de críticas literárias, de escritores como Oswald de Andrade, Menotti Del Pitte, Mário de Andrade, entre outros. Eles sempre procuravam trazer a literatura do que tinha mais atual na Europa. Então, a literatura tinha que ter esse compromisso com, com a arte produzida até então, com a literatura que vinha feita de fora, e tinha que retratar, tal como se fazia já na Europa, tratar esses tempos modernos, esses novos tempos, esses tempos mais atuais. Ok? Por isso coloquei compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Então, além de beberem da fonte europeia, da arte moderna, da literatura europeia, eles queriam valorizar também as raízes nacionais. Aqui no Brasil tínhamos nossa arte, tínhamos nossos artistas. Então, era uma forma de também adaptar aquilo para a nossa cultura, não era apenas meramente uma cópia. Tinha influências europeias, da arte europeia, mas também tinham nossas raízes, nossas influências, nossa arte entre elas. Daí surgem vários movimentos, como o Movimento Pau-Brasil, que sim, como eu falei, bebia da fonte da arte de fora, mas valorizava muita coisa que era nossa, como matemática, por exemplo, muita coisa que é da cultura do Brasil mesmo, nosso contexto social, a temática indígenas, coisas que eram tipicamente do Brasil, eram também retratadas nessa arte dos novos tempos e deveriam ser retratadas de fato. Ok? Rapidamente falaremos aqui de características dos principais estilos artísticos modernistas, que eram europeus. E lembrando que do século XX, de contexto, nós tivemos duas guerras, Primeira e Segunda Guerras, nós tivemos o nazismo na Itália, nazismo na Alemanha, desculpe, o crescente uso da computação, o domínio do espaço. Então, esse contexto, esses acontecimentos acabavam influenciando na arte moderna a nível mundial. Aqui no Brasil já citei coisas que influenciavam a nossa arte. Então, a arte moderna faz críticas, como eu falei, à pobreza, à desigualdade, chama atenção para algumas temáticas, para a vida moderna, o uso das máquinas, então a industrialização, tudo isso era temática na arte moderna. Vamos lá, a nível nacional. Expressionismo procurou expressar emoções, as emoções humanas, interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente a sociedade do início do século XX. Então, os problemas do homem em si do século XX eram retratados no expressionismo, que claramente era uma reação ao impressionismo. O impressionismo queria captar apenas os efeitos da luz solar, deixando os sentimentos de lado, e o expressionismo buscava justamente o contrário, procurar expressar nas suas obras esses sentimentos, as problemáticas do mundo moderno. E aqui um quadro muito conhecido, O Grito, de Edward Munch, e ele retratando aqui de uma maneira bem exagerada a expressão aqui nesse quadro chamado O Grito, que vocês conseguem perceber o motivo do título. Outro artista muito importante desse movimento é o Van Gogh, também tem uma história bastante interessante e foi um dos primeiros a entrar por esse estilo, desenvolver esse estilo, foi um dos pioneiros. Fauvismo, ou fauvismo, como trazem alguns livros, é um estilo que basicamente valoriza a utilização de cores puras. As cores são usadas puras sem misturar uma com a outra, porque o mais tradicional é você misturar uma cor para obter uma segunda cor, ou
usar a mistura de cores para fazer efeito de sombra e luz. Aqui não. Aqui é uma pintura feita com a cor pura. Pega o azul é pintado somente utilizando o azul. O amarelo da mesma forma. Não se tem misturas de cores no fauvismo, além da simplificação das formas. Esse nome Fauves, ele significa feras em francês, foi dado por um crítico da época, Louis Volcelles, porque achava muito agressivo a forma que os artistas desse estilo usavam as cores, e aí chamava eles de feras, e acabou dando origem ao nome do movimento fauvismo. Cubismo, basicamente a gente percebe aqui por essa obra do Pablo Picasso, que seria a geometrização das formas. Tudo que era produzido dentro do cubismo era transformado em formas geométricas, essa é a principal característica. Cubos, cilindros, quadrados, triângulos, formas geometrizadas, que a gente consegue ainda perceber a representação dos quadros, são mulheres aí. O Pablo Picasso tinha uma grande influência da arte africana, aquelas máscaras africanas eram retratadas em suas obras, como vocês conseguem perceber em alguns personagens dessa obra. E o cubismo foi se desenvolvendo, acabou dando origem a outros dois estilos, que ele subdividiu em cubismo analítico e cubismo sintético. Então, assim, outra característica do cubismo era tentar representar num mesmo plano todos os ângulos possíveis, ou seja, ao mesmo tempo numa obra você conseguia ver o personagem de frente, de lado, então como se ele tivesse sido aberto. Então era uma negação das técnicas de perspectivas que era muito usado na arte acadêmica. O cubismo analítico ele surge a partir da fragmentação do cubismo. O cubismo foi tão fragmentado, cada vez se fragmentando, fazendo muito mais formas, que chegou um tempo que não era possível reconhecer o que estava sendo representado. Então ficava meio que algo abstrato e geométrico, de tanta fragmentação que o cubismo foi recebendo. E aí surge o cubismo sintético, tentando resgatar aquela compreensão nas obras, ou seja, queriam fazer as pessoas voltarem a entender o que estava sendo representado. Então, basicamente, é um contrário do outro. Agilizando aqui para concluir, abstracionismo, ausência de relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Ou seja, o abstracionismo não representa nada conhecível, não representa nada do nosso mundo real. Você olha para um quadro abstrato e você não reconhece nada, nenhuma figura do mundo real. Aqui nessa obra, que foi uma das pioneiras, que abre o abstracionismo, ainda é possível encontrar algumas formas aqui. Batalha de Kandinsky, pioneiro no abstracionismo, a gente percebe aqui umas montanhas, um arco-íris, algo aqui ainda é perceptível, mas de maneira geral o abstracionismo não é possível você reconhecer nada, ok? Futurismo exalta o futuro, sobretudo a velocidade. Então, exalta os tempos modernos, a introdução das máquinas no trabalho humano, as máquinas substituindo o homem, ok? E essa questão da velocidade das máquinas que supera a velocidade humana. E muitas obras futuristas, elas representam a velocidade em si. Velocidade é algo abstrato que você não vê, ok? Então, por exemplo, nessa obra aqui, velocidade abstrata, o carro passou. Aqui essas linhas curvas representam como se fosse o movimento do carro, como se fosse representando a velocidade. Existem esculturas desse sentido, e existem outras obras futuristas que lembram máquinas, homens como se fossem robôs, coisas desse tipo. Então, exalta o futuro, teve muita influência da literatura do século XX, e de maneira simples, exaltação do futuro e da velocidade. Surrealismo, arte do subconsciente, dos sonhos, coisas que parecem irracionais, coisas que só você vê em sonhos,
em alucinações, coisas desse tipo. Principal artista, Salvador Dalí, aquele que fez os quadros do Relógios Moles. E aqui é Mae West, uma artista norte-americana, que ele retratou como se fosse uma sala. Para concluir rapidamente, pop art e pop art são dois estilos norte-americanos. O pop art quer dizer optical art, arte óptica, e provoca sensações de movimento, impressão que a obra se modifica à medida que você se movimenta para um lado, para o outro, você tem essa sensação que a obra está se movendo, que está se movimentando. Basicamente, são obras de cunho geométrico e causa essa ilusão na nossa percepção visual. Último estilo, norte-americano também, inspiração no dia a dia das grandes cidades norte-americanas, produtos dirigidos às massas. Então, tudo que era produzido em massa e para as grandes massas era usado como temática da pop art, quer dizer, arte pop, arte popular. Aqui, Marilyn Monroe sendo retratada, porque aquela ideia do cinema também, que era reproduzido para as grandes massas e em massa, também era temática. Então, tinha essa questão de dar um colorido, eram usados como, por exemplo, enlatados, lâmpadas, abajur, tudo que fosse usado pelas grandes massas e direcionado a esse público, servia de temática para a arte popular, tal como o cinema, a televisão, coisas desse sentido, ok? Era isso, vou encerrar para não ficar longo. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp aí, é só entrar em contato. Valeu, galera. Falou!